Então, sem mais demora, se você puder abrir a palavra de Deus lá no texto de 1 Coríntios, capítulo 9. Enquanto você está abrindo aí, eu quero agradecer a presença dos nossos visitantes, falar que vocês são bem-vindos nessa casa, que Deus possa falar poderosamente ao coração de vocês, em nome de Jesus. Primeira Coríntios, capítulo 9, diz assim, a gente vai ler o capítulo inteiro, mas alguns trechos, porque é importante. Fala assim, versículo 1, acaso não sou livre como qualquer outro? Não sou apóstolo? Não vi Jesus, nosso Senhor, com meus próprios olhos? Não são vocês resultado do meu trabalho no Senhor? Mesmo que outros pensem que eu não sou apóstolo, certamente o sou para vocês. Vocês mesmos são prova de que sou apóstolo do Senhor. Essa é a minha resposta aos que questionam minha autoridade. Acaso não temos o direito de receber comida e bebida por nosso trabalho? Não temos o direito de levar conosco uma esposa crente, como fazem os outros apóstolos e como fazem os irmãos do Senhor e Pedro? Ou será que só Barnabé e eu precisamos trabalhar para nos sustentarmos? Agora eu quero que você vá lá no versículo 19. O apóstolo Paulo está escrevendo essa carta para os coríntios e ele está defendendo aquilo que ele tem feito. Aí lá no versículo 19 ele continua falando o seguinte, embora eu seja um homem livre, fiz-me escravo de todos para levar muitos a Cristo. Quando eu estive com os judeus, vivi como judeus para levá-los a Cristo. Quando estive com os que seguem a lei judaica, vivi debaixo dessa lei, embora eu não esteja sujeito à lei. Agi desse modo para levar a Cristo aqueles que estão debaixo da lei. Quando estou, então, com os que não seguem a lei judaica, também vivo de modo independente da lei para levá-los a Cristo. Não ignoro, porém, a lei de Deus, pois obedeço à lei de Cristo. Quando estou com os fracos, também me torno fraco, pois quero levar os fracos a Cristo. Sim, tento encontrar algum ponto em comum com todos, fazendo todo o possível para salvar alguns. Faço tudo isso para espalhar as boas novas e participar de suas bênçãos. A gente vai um pouquinho mais adiante agora, versículo 24. Vocês não sabem que numa corrida todos competem, mas apenas um ganha o prêmio? Portanto, corram para vencer. O atleta precisa ser disciplinado sobre todos os aspectos. Ele se esforça para ganhar um prêmio perecível. Nós, porém, o fazemos para ganhar um prêmio eterno. Por isso não corro sem objetivo, nem luto como quem dá golpes no ar. Disciplino o meu corpo como um atleta, treinando para fazer o que deve, de modo que, depois de ter pregado a outros, eu mesmo não venha a ser desqualificado. Até aqui. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus. Obrigado, meu Pai, por esta manhã. Obrigado pelo tempo que nós temos aqui. Obrigado, Senhor Deus, pela liberdade de pregar a Tua palavra e pelo Teu Santo Espírito que é derramado aqui como chuva, Senhor. Em nome de Jesus, que a Tua palavra possa ser ministrada ao nosso coração. Declaramos que os nossos ouvidos estão abertos para ouvir o que o Teu Santo Espírito tem para falar nesta manhã e que o nosso coração é terra fértil, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Os irmãos podem se assentar. Meus irmãos, o texto aqui de Coríntios, essa carta ela foi escrita pelo apóstolo Paulo, depois que ele tinha visitado aqui a igreja, ele estava em outro local quando ele escreve, e ele escreve uma carta de confronto. Então a igreja de Corinto estava totalmente fora da visão que ele tinha estabelecido quando ele iniciou aquela igreja, e ele vai escrever essa carta apontando as falhas daquela igreja. Ela é muito importante para nós, porque a gente tem que sempre ler o texto de Coríntios e ver, será que eu estou fazendo o que o povo daquela época fazia, ou eu estou fazendo o que o apóstolo Paulo está falando que um crente deve fazer? E aí chega em certo momento, Paulo estava sendo questionado dentro daquela igreja, sem ele estar ali, a respeito da autoridade dele como apóstolo.
porque tinham os outros superapóstolos que se apresentavam e faziam e enganavam pessoas ali. Ou às vezes tinha ainda também dentro daquela igreja pessoas que preferiam um apóstolo ao outro. Então ele vai escrever esse versículo, esse capítulo 9, defendendo o apostolado dele, defendendo o direito que ele tem de receber um salário, embora ele mesmo fale, mas eu não quero, mas se eu quisesse eu teria esse direito. E aí ele vai começar a entrar em outros pontos importantes. Ele vai falar sobre ele fazer um bom trabalho, ele vai falar sobre ele se diminuir para caber em situações de forma que ele consiga falar com todos a respeito de Jesus. Ou seja, se fazer de fraco quando ele está falando com os fracos, se fazer de forte quando está falando com os fortes, de judeu quando estiver falando com os judeus, e por aí vai. Mas o que eu quero chamar a sua atenção aqui é a partir do versículo 24 até o versículo 27. Mas o versículo 24 ele é o principal para nós nessa manhã. Ele fala o seguinte: vocês não sabem que numa corrida todos competem, mas apenas um ganha o prêmio? Portanto, corram para ganhar, corram para vencer, dependendo da sua tradução. E isso é importante porque a mensagem de hoje ela é uma continuação do que foi a semana passada. Na semana passada nós vimos que Deus não procura pessoas preparadas ou qualificadas ou maiorais. Deus procura pessoas que têm o coração disposto. Pessoas que querem fazer a vontade de Deus, que falam, Senhor, eis-me aqui, me usa. Hoje nós vamos falar a respeito de nós nos prepararmos para ser usado pelo Senhor. E enquanto o Senhor está nos usando, nós sermos canal de bênção para a bênção do Senhor. Então, se eu fosse dar um título para essa mensagem, ela é Entrar para Vencer. Porque nós não estamos aqui brincando de ser cristãos. O Senhor não está procurando de pessoas que estão se disponibilizando para Ele, porém, vivem numa montanha russa. Tem hora que está lá no alto, tem hora que está lá embaixo, tem hora que está lá no alto. Deus não quer isso. Deus quer constância. Uma coisa interessante, esse ministério, a Elohim, o fundamento dele é Jesus, é a palavra de Deus. Tudo que é feito dentro desta igreja, ela tem que ter base bíblica para ela ser sustentada. E quando o apóstolo Paulo fala de igreja, ele fala que igreja é como um edifício. E todo edifício tem que estar debaixo de um grande fundamento. E aqui nós temos construtores. E vocês sabem que para um edifício crescer, o fundamento tem que ser igualmente forte. Um fundamento fraco, o edifício não vai conseguir crescer. Um fundamento que não é sustentável ou que não consegue permanecer diante das dificuldades, vai ruir todo o edifício. Se vier um terremoto, muitos prédios caem. Se vier um vento, casas são levadas embora. A gente vê os tornados, o que eles fazem. Mas se um fundamento for firme, aquela casa, aquele edifício, ele vai se permanecer. O fundamento desta igreja é o Senhor Jesus. Ele tem que ser o fundamento de tudo. Agora, no fundamento, a gente vai ter as colunas que vão manter de pé um edifício, uma casa e também esta igreja. Essas colunas, elas são parte do DNA da Elohim. E um dos princípios, uma dessas colunas, e eu nunca falei isso aqui na igreja, mas eu quero que você comece a reparar como isso toma a proporção quando a gente toma alguma decisão dentro desta igreja. Um desses princípios é nós entramos para vencer. Por isso a pregação de hoje é entrar para vencer. O que é esse princípio? Você não entra só por entrar. Você não faz alguma coisa só porque o outro está fazendo. Você não está seguindo a modinha que os outros inventam e vai, vamos lá na onda, a trend do momento. Não, você entra porque você quer fazer diferente. E você quer fazer bem feito. E é o que a palavra de Deus fala. Então esse princípio da Elohim é baseado no texto de 1 Coríntios capítulo 9, versículo 24. Corra para vencer. Nós entramos para vencer. E você percebe isso. Quando nós fazemos o dia da família da Elohim,
Outros lugares fazem de uma forma que não tem custo algum para a igreja. Não, a gente entra para vencer. A gente quer fazer melhor. A gente quer fazer de uma forma que a gente possa impactar a vida das pessoas. Quando a gente vai no departamento infantil, a gente não quer ter apenas um momento onde as crianças ficam ali ocupadas. A gente quer que elas sejam ensinadas, educadas na palavra de Deus. A gente quer fazer o melhor. A gente entra para vencer. Quando a gente vai para um templo, a gente não vai para qualquer lugar. A gente vai num templo, mas a gente quer vencer nesse templo. A gente quer fazer diferente. Tudo aquilo que nós colocarmos a nossa mão, que nós nos empenharmos para fazer, a gente tem que fazer para vencer. A gente tem que fazer para ser melhor. Não é uma competição com outras igrejas, não é uma competição com outros ministérios ou com outras coisas. Não, é uma competição interna com nós mesmos. Se até aqui nós fizemos uma vez, de agora em diante a gente vai fazer 1.5 ou 2 vezes. A gente vai sempre fazer melhor. Porque a palavra de Deus nos dá essa ordem. Corra para vencer. Não participe de uma corrida apenas por participar. Talvez você já tenha ouvido falar, e eu já ouvi muito isso, o importante é participar. É ou não é? Entrou numa competição, que bom, o importante é participar. Não! Isso daí é coisa que a gente fala para quem? Para quem perde. É ou não é? Eu nunca vi alguém ganhar o prêmio e você fala assim, o importante é participar. Não, você fala, que bom que você ganhou. Você fala, o importante é participar para quem perde. E isso é um pensamento errado. Nós temos que ter pleno entendimento de que quando nós participamos de alguma coisa, nós estamos participando para vencer. Não importa o resultado, mas o seu coração eu vou entrar e vou dar o meu melhor e eu vou vencer. Esse é o coração que Deus espera de nós. E esse coração, ele tem que ser em tudo que eu fizer. No meu casamento, você não está casando porque todo mundo casou. Ou estou casando porque... Não, você está casando porque você quer vencer. Você vai lutar e você vai vencer. Na educação dos meus filhos, você não vai aceitar tudo que está todo mundo fazendo só porque está todo mundo fazendo. Você fala, não, os meus filhos vão vencer. Eu vou dar a melhor educação que eu puder dar para eles. E eles vão prosperar, eles vão crescer, vão ser tudo aquilo que Deus quer que eles sejam. Porque você entrou para vencer, você não entrou apenas por participar. Paulo aqui deixa muito claro, nós temos que ser como atletas, e todo atleta, ele faz o melhor que ele pode, se prepara, se dedica no seu ofício, naquilo que ele está fazendo, não porque ele quer participar de uma competição, porque ele quer ganhar. Da mesma forma, a gente tem que levar a nossa vida com Deus. Eu não estou fazendo as coisas só porque eu estou fazendo, checando ali um checkbox, vim no domingo, vim na reunião de oração, vim na quarta-feira, como se nada fosse. Não, eu estou fazendo porque eu quero vencer. Eu quero ganhar e chegar lá no final e ouvir de Deus, servo bom e fiel. Esse tem que ser o seu coração em tudo que você faz. Então Paulo vai falar, eu sou apóstolo igual a todos os outros, eu posso fazer igual a todos os outros, eu me faço menor. E ele fala assim, vocês não sabem que todos competem, mas apenas um ganha? Ele não vai falar assim, ganhe o prêmio. Ele não fala isso. Ele fala, corra para vencer. Corra porque você quer chegar no final. Corra porque você quer fazer mais. Versículo 25, o atleta precisa ser disciplinado sobre todos os aspectos. Ele se esforça para ganhar um prêmio perecível, mas nós fazemos isso para ganhar algo que ninguém consegue tirar de nós. O atleta vai se esforçar, você também. Você é um atleta do Senhor. Você pergunta para as pessoas que fazem ginástica, para as meninas da ginástica aqui dos Estados Unidos, elas ganham todas as medalhas que elas entram. Toda a Olimpíada, você vai ver lá qual mais ganha, qual ganha mais medalhas de ouro. Ginástica americana. Não tem para ninguém, aonde ela chega, o ambiente muda. E sabe por que muda? Porque fala, chegaram as melhores.
Você vê as chinesas, você vê as brasileiras, você vê todo mundo assim. Na última Olimpíada mesmo, nós tivemos uma ginasta brasileira que ela fez um salto impossível até então de ser feito. Ganhou uma pontuação alta. E o que todo mundo falou não foi do que ela fez. Foi da reação da Simone Biles, vendo ela. Então ela fez o salto e a câmera estava focada na Simone Biles, que quem não sabe é a melhor ginasta da história americana. A câmera estava focada no olho dela e ela vira e fala assim, uau. Isso foi o que chamou a atenção de todo mundo, foi o salto, foi a reação da melhor. Eu quero chamar a sua atenção porque o que Paulo está falando para nós é que nós temos que ser melhores. Aonde o que chama a atenção não é o que o mundo está fazendo, mas é a nossa reação. A gente fala, não, isso não vem de Deus. O mundo está indo para um caminho, mas você vai falar, não, eu não vou fazer isso, porque eu quero vencer. Ele vai chegar no versículo 26, por isso eu não corro sem objetivo, nem luto como quem dá golpes no ar. Quantos aqui vivem sem ter um objetivo? Cada dia, mais um dia, mais um dia. Passaram-se meses, passaram-se anos de América, e o objetivo qual é? Aonde você está indo com a sua vida? Pelo que você luta? Às vezes dando soco no ar. Outra coisa que não tem nada para fazer. Uma das táticas mais eficientes do boxe é você esquivar do soco que está vindo. Não você defender. Porque quando você esquiva do soco, aquela mão, ela gasta a força da quem está dando o soco. Ele perde o equilíbrio, dependendo de quanta força ele dá. Porque foi no ar. A mesma coisa para nós aqui. Quantos? Às vezes quando eu olho para o passado, eu vejo quantas vezes você luta com coisas, quer lutar contra o ar. Você está cansado. E você fala, parece que não vai para frente. Por que você está lutando contra o ar? Você não está lutando contra o inimigo de verdade. Você está dando soco no ar. E isso cansa. Quantos aqui estão sem objetivo? Simplesmente estão esperando acontecer alguma coisa. O que Deus está falando para você nesta manhã é entre para vencer. Tira esse cansaço, esse desânimo que às vezes vem, essa vontade de desistir que às vezes vem, chacoalha isso e fala, não, eu vou vencer isso daqui. Pode estar difícil, mas eu vou vencer. Um atleta, quando ele está treinando, tem dias que ele não quer ir treinar. Mas ele vai mesmo assim, porque ele sabe que a recompensa dele vai valer o esforço dele. A nossa recompensa não é o que nós vamos ganhar nesta terra, mas aquilo que nós ganharemos no céu. E vale todo o esforço que a gente pode ter. Por isso vale a pena sim você chorar, vale a pena sim você suportar, vale a pena sim você lutar por algo importante. Lute por aquilo que vale a pena. O apóstolo Paulo, então, ele vai dar continuidade aqui. Nós lemos o capítulo 9, se você vai no capítulo 10. É uma continuação do que ele estava falando antes. Porque o capítulo 9 termina assim: eu não quero me esforçar, entrar para vencer, fazer tudo certinho, e chegar no final da linha e eu ser desqualificado. Porque ele tinha medo. Olha só que coisa interessante, eu posso estar investindo o meu tempo na casa do Senhor, nas coisas do Senhor. Eu posso estar investindo meu tempo na minha família, em fazer tudo certinho, e ainda assim, diante de Jesus, eu ser desqualificado. E isso assusta qualquer um. Eu não sei você, mas me assusta.
E é por isso que ele vem agora aqui no capítulo 10. Porque a palavra de Deus continua. O capítulo 10 vai falar para nós tudo o que desqualifica um atleta de Cristo. Aquele cristão que estava lutando para vencer. E eu vou resumir para você. Primeiro ponto. Cristãos que vivem debaixo de experiências passadas. Capítulo 10, do versículo 1 ao versículo 5. Você vai ver Paulo listando coisas que aconteceram com a nação de Israel. Vai falar assim, eles estavam no Egito, eles foram levados com mão forte para o deserto, Deus operou sinais, maravilhas diante de todos. E ainda assim, versículo 5, Deus não se agradou da maioria deles, e os seus corpos ficaram espalhados pelo deserto. Eu não sei você, mas às vezes a gente tem anos de caminhada com o Senhor. E aí chega um momento que a gente olha para trás e a gente fala, uau, já foi bom. Uau, eu já fazia isso. Uau, uma vez o Senhor me usou, eu trouxe uma palavra para alguém e se confirmou. Uau, já orei em línguas. Tudo no passado. Quero chamar a sua atenção. Deus não é um Deus de passado, gente. Deus é um Deus que renova toda manhã. As misericórdias dEle, a unção dEle, o favor dEle sobre a nossa vida. Quando a gente acha que a gente já fez algo muito bom para Deus, isso ficou lá no passado. Agora eu preciso de coisas novas. Busque as coisas novas do Senhor. Quantos hoje olham e falam assim, já fui muito usado por Deus, já tive experiências com Deus, agora eu estou cansado. Falei um pouquinho disso semana passada, a gente fala assim, toda igreja é igual. Escuta, mas você pode ser diferente. Você pode fazer diferente. A pergunta não é o que Deus fez ontem, mas é o que você pode fazer para Deus hoje. Não seja um crente museu, que vive do passado. Seja mais futurista. Paulo vai adiante. Ele vai falar o seguinte, tem aqueles que vivem do passado, agora tem aqueles que são dominados pelo desejo da sua carne. Então, versículo 6 fala assim, tais coisas aconteceram como advertência a nós, a fim de que não cobicemos o que é mal, como eles cobiçaram. É desejar intensamente aquilo que é errado. É começar a desejar o que o Egito tem para oferecer. Em certo momento, Israel estava ali no deserto e eles falavam, que saudade dos pepinos do Egito. Que saudade dos manjares. Isso porque todos os dias caía pão do céu para eles. Chega um momento que eles estavam tão reclamosos que Deus manda codorna para eles. Fala assim, vocês querem comer carne? Então vocês vão comer carne no café da manhã, no almoço, no jantar, até sair pelo nariz de vocês. É assim que Deus fala. Porque eles desejavam o que era mal. Infelizmente, muitos cristãos são desqualificados porque eles desejam aquilo que Deus falou que não é para desejar. Eles desejam uma vida de libertinagem, uma vida onde eles não conseguem impor limites a si mesmos. Eles desejam isso. A carne sempre vai pedir mais prazer, mais conforto, mais satisfação própria. Um dos maiores inimigos que nós temos hoje é o nosso desejo de sempre estar confortável. Essa palavra não me agradou. O som não estava bom. Deu microfonia ali. Isso é um problema. Tira o foco do que realmente importa. E Deus está querendo que você foque naquilo que importa.
Terceiro tipo são os cristãos que colocam outras coisas no lugar de Deus. Versículo 7 fala o seguinte: não vos torneis idólatras. A idolatria ela acontece quando eu coloco alguém no lugar que pertence ao Senhor. E eu posso idolatrar pessoas, eu posso idolatrar ministérios, eu posso idolatrar dons, dinheiro, filhos. Tudo que eu coloco no lugar que Deus deve ocupar no meu coração é uma fonte de idolatria. Toda vez que o meu primeiro pensamento, em vez de ser no Senhor, ou como eu posso agradar o Senhor nessa situação, passa a ser como eu posso agradar aquela pessoa. Como eu posso ganhar mais dinheiro? E o mundo vive em torno do dinheiro, o mundo daquela pessoa vive em torno de dinheiro. Vive em torno dos filhos. Vamos sair, vamos todos para a praia. Ai não, porque o Jorge não gosta de ir na praia. Ele não quer colocar os pés na areia. Ah, então não vamos mais. Vamos fazer aquilo. Ah, não, porque a criança não quer. Gente, eu não sei vocês, mas eu sou de uma época onde eu tinha que fazer o que era feito. Tem filhos que estão sentando no lugar de rei dentro de casa. A Bíblia fala, os pais estão sendo desqualificados dessa corrida. Próximo ponto. Cristãos que vivem negociando com o pecado. Versículo 8 vai falar assim para nós: não devemos praticar a imoralidade sexual como alguns deles praticaram, e morreram 23.000 pessoas em um só dia. Aqui Paulo está fazendo referência a uma situação que aconteceu lá no deserto, aonde Deus falou claramente que não era para os israelitas terem relacionamento com mulheres de outras nações. E Moisés estava falando para o povo, porque eles estavam dormindo com outras mulheres. E ele estava falando, gente, Deus está falando, não faça isso. Enquanto ele está falando, sai um homem e vai entrar na barraca de uma mulher estrangeira. Quando isso acontece, Deus começa a matar todo mundo. As pessoas começam a cair mortas, fulminadas diante de Deus, de forma aleatória. E aí chega um homem, que ele vai pegar uma lança, ele vai entrar naquela tenda e ele vai matar os dois, o homem e a mulher, enquanto eles estão fazendo. E quando ele faz isso, Deus para a matança e fala assim: esse homem entendeu o meu coração. E eu vou fazer uma oferta de paz, uma aliança de paz com ele. E Deus abençoa ele e toda a descendência dele por causa disso. Entenda algo aqui. A gente vive num mundo onde é normal mentir, onde é normal você ter vários relacionamentos, ter traição, ter tantas coisas erradas acontecendo. Mas nós temos que ser aqueles que falam, isso é errado. Eu não vou sujar as minhas vestes nisso. Aqueles que vão falar assim, desculpa, mas eu não consigo olhar para o lado, eu tenho que encarar isso de frente e falar, você está errado. É isso que Deus espera de nós. Não negociar com o pecado. Ah, está em pecado, mas faz bem para mim. Ah, aquela pessoa está fazendo errado, mas não tem problema, ela me ajuda ainda. Não, Deus fala, não negocie com o pecado. Terceiro ponto, próximo ponto aqui, quinto ponto. Cristãos que vivem reclamando. Versículo 10 fala assim, não murmureis. Algumas traduções vão falar assim, não fiquem murmurando, como algum deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Murmurar é eu ficar reclamando de coisa boa. Você conhece gente que você dá um bolo de aniversário, a pessoa fala assim, aquela florzinha ali, ela está torta. Vou botar uma delícia, mas a florzinha ali encostou, não presta. Às vezes a blusa dá um presente de uma blusa, mas tem um fiapinho aqui. Tudo vê defeito, isso é gente murmuradora.
Quando nós andamos perto de gente murmuradora, a gente adoece. A gente começa a ver defeito em tudo também. Paulo deixa claro aqui, não murmure. Muitos foram destruídos por causa disso. Diante do cerco de Jericó, eles tiveram que andar 7 dias, marchando. E a Bíblia fala, de boca fechada. Por que Deus manda ficar de boca fechada? Porque com certeza, naquele meio de 600 mil homens marchando, ia ter alguns que iam falar assim, o que a gente está fazendo aqui? Isso daí não vai dar em nada. Desiste, gente. Essas muralhas são grandes demais. Murmuração é um veneno contra a nossa fé. Quando nós murmuramos, nós estamos matando a nossa fé de pouquinho em pouquinho. Foque nas coisas de Deus. Esse daqui é um dos pecados, a murmuração mais repetidos de Israel. Milagres aconteciam, Jesus curava pessoas, o que os líderes falavam? Num sábado. Pessoas com doenças de nascença eram curadas, mas num sábado. Pessoas quebravam, uma mulher quebrou um vaso de alabastro aos pés de Jesus. Aí um falou assim, nossa, mas daí era dinheiro, hein? Podia ter feito coisa melhor. Nada vai estar bom para essas pessoas. Por isso Paulo fala, a murmuração ela desqualifica. A Bíblia inclusive tem um versículo que fala assim, afaste dos murmuradores. A hora que você tira eles do seu meio, você vai prosperar. Porque a murmuração ela te joga para baixo, ela impede a bênção de Deus de fluir na sua vida. Um coração grato permanece forte. E o último ponto, cristãos que testam os limites de Deus. A palavra de Deus deixa bem claro, com Deus não se zomba. Não se pode zombar de Deus. Mas a palavra de Deus vai nos falar aqui no versículo 12, se vocês pensam que estão de pé, cuidem para que não caiam. Porque todos nós podemos cair em alguma dessas coisas. Todos nós podemos chegar e falar assim, não, Deus vai me abençoar. Não tem problema algum. Está errado, mas Deus vai me abençoar. Porque Ele é autor da bênção. E está tudo errado que estou fazendo, mas Deus vai me abençoar. Deus não vai abençoar. Uma vez eu já trouxe esse testemunho, uma vez no Brasil, uma pessoa foi pedir oração para o meu pastor. Que os negócios não estavam indo para frente. Depois de muito tempo orando, buscando, nada ia para frente. Aí o pastor falou, mas por que você trabalha? Ele falou, com roubo de carga. Não tem como Deus abençoar aquilo que é errado. Não tem como. Tem gente que zomba de Deus. Testa os limites de Deus. Coloque a sua fé no Senhor. Entre para vencer. Entre de cabeça. E lute contra aquilo que o inimigo tenta te tirar. O mundo tenta te tirar do caminho do Senhor. Tenta tirar daquele caminho que Deus já preparou para você. Mas você está ali para vencer. Você fala, não, eu vou investir aqui. Mesmo que eu perca coisas, eu vou ganhar. Eu não entrei para participar, eu entrei para vencer. E rejeita esse espírito de, o importante é participar. Não, você não está participando, você está vencendo no reino de Deus. Coloque-se de pé. Convido o grupo de louvor a vir aqui à frente. No capítulo 9 de 1 Coríntios, Paulo vai falar dos atletas. Esses daqui são os atletas, são profissionais, são os melhores. O que precisa? Ter o coração disposto,
estar disciplinando o seu próprio corpo, as suas vontades. Foi falado aqui, o texto de 1 Tessalonicenses, né, que o nosso corpo, alma e espírito sejam encontrados irrepreensíveis diante de Deus. Foi ministrado já aqui. Quem que tem o corpo, alma e espírito irrepreensível? Aqueles que entraram para vencer. Eles não estão ali só para fazer moda, para fazer volume. Eles entraram para vencer. Esse é o capítulo 9. O capítulo 10 fala dos desqualificados. Aqueles que entram para vencer, mas as coisas durante a vida, durante a caminhada, desqualifica. Nessa manhã o Senhor quer chamar a sua atenção. Quem você quer ser? Que tipo de vida você está vivendo com o Senhor? Você está tendo uma vida que você está ali para vencer? Ou você está numa vida que vai ser desqualificado? A vontade de Deus é clara para mim e para você. Ele quer que a gente vença. Jesus é aquele que está lá torcendo por nós. Jesus é aquele que vê a nossa falha, mas Ele perdoa. E Ele fala, continua. Não fica parado aí, vai em frente. Tropeçou na corrida, caiu ali, machucou o tornozelo, ele vai, cura, põe de pé e fala, agora continua. A corrida continua. Essa corrida só vai acabar na nossa morte. E a gente tem que vencer essa corrida. Feche os seus olhos. Nesse momento, pense com você aí. Você está vencendo, lutando para vencer, ou você já desistiu? Você está empenhando mesmo para vencer? Ou você já nem está mais na corrida, você quer sentar no banco e esperar e ver todo mundo correr? Senhor, em nome de Jesus, nessa manhã, Senhor, a Tua palavra nos chama a atenção e nos confronta, porque nós queremos vencer, Senhor, e é isso que o Senhor quer de nós, que a gente entre de cabeça para vencer. Senhor, em nome de Jesus, aqui estão os Teus filhos, as Tuas filhas. Senhor, se alguém tem pensado em desistir, se alguém percebeu que está se desqualificando, Senhor, nós te pedimos perdão, em nome de Jesus. Senhor, começa a renovar, Senhor Deus, o fôlego, a vontade, o desejo, Senhor Deus, de vencer nessa vida. De vencer, Senhor Deus, diante das dificuldades, diante dos desafios. Eles não vão parar a nós. Nós iremos superá-los, porque o Senhor é por nós. Senhor, eu peço que o Senhor capacite cada um aqui com o poder que só o Senhor tem. Que o Senhor fortaleça as nossas pernas, para a gente estar de pé no dia mau, Senhor. Que o Senhor fortaleça a nossa mente. Se alguém aqui tem pensado em desistir, tem se preocupado com a opinião dos outros, tem se chateado pelo que os outros falaram, nessa manhã o Senhor te dá livramento, em nome de Jesus. Essas pessoas não vêm, mas você é um atleta de Deus. Essas pessoas podem ter uma outra visão a seu respeito, mas a vontade de Deus e a visão de Deus a seu respeito é diferente. É boa. O Senhor não é aquele que pega o nosso pecado do passado e fica jogando na nossa cara. Mas é aquele que larga todas as pedras, olha para você e diz, eu te perdoo. Em nome de Jesus, Senhor, venha com a Tua unção, venha com o Teu favor. Tira todo o peso do nosso coração.
Tira, Senhor, tudo aquilo que às vezes tem feito a gente pensar em desistir. Senhor, todo cansaço, Senhor, nós repreendemos agora em nome de Jesus. Senhor, abra os nossos olhos para nós vermos aquilo que tem drenado a nossa energia. Aquilo que tem feito a gente pensar em desistir, que tem feito a gente desanimar, Senhor. E fortaleça o nosso coração, fortaleça a nossa mente, as nossas emoções, Senhor. Pessoas que estão travadas num luto por entes queridos que já foram. Mas o Senhor é aquele que nos abraça e nos traz um conforto que vem do alto. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, comece a trabalhar dentro de nós.